Bem, olá pessoal, saudações a todos. Januário Domingos é meu nome. Bem, neste mês de junho, nós vamos começar a gravação de vídeo sobre a resolução dos exercícios que foram postados no grupo, que estão relacionados à introdução à geometria analítica. Então, tanto aqueles exercícios que foram deixados como atividades e como aqueles exercícios que nós resolvemos em aula. Então, durante este mês, nós vamos gravar vídeo resolvendo as questões. Bem, na primeira aula, nós falamos sobre distância entre dois pontos, onde nós resolvemos 3 tipos de exercícios que são paralelos em relação ao eixo X, ao eixo Y, e os exercícios que não são paralelos nem ao eixo X, nem tampouco ao eixo Y. Então, as vídeos, aula que a gente vai gravar e vai postar, elas vão seguir os mesmos parâmetros, neste caso a mesma sequência lógica. Então, vamos começar logo com distância entre dois pontos. Bem, o nosso primeiro exercício nos diz o seguinte: calcule a distância entre os pontos abaixo, porque a gente tem 3 linhas. A linha A temos 2 pontos, ponto A e o ponto B. O ponto A, ele tem as coordenadas -2, 3. E o ponto B tem as coordenadas 5 e 3. Bem, para encontrarmos a distância entre dois pontos, é necessário que a gente utilize a seguinte expressão. Temos que distância entre o ponto A e B será igual. Observam uma coisa. O ponto A tem as coordenadas -2 e 3. O ponto B tem as coordenadas 5 e 3. Se vocês perceberam, nós temos aqui XA é -2, YA é 3, XB é 5 e YB é 3. Observam que o XA é igual o YA é igual ao YB. Ora, se o YA for igual ao YB, a gente não precisa utilizar os valores de Y. O que isso significa? Se, por exemplo, o XA fosse igual ao XB, a gente não precisava utilizar o valor de X. Então, neste caso, só vamos utilizar os valores diferentes. Então, quais são os valores diferentes? É o XA e o XB. Só que o YA é igual ao YB. Então, por uma questão de lembrete, vamos meter aqui que YA é igual a YB. Não precisamos fazer isso. Logo, vamos ter que XB menos XA. Então, a gente vai precisar apenas dos valores dos X, tanto no ponto A como no ponto B. Continuando, distância entre o ponto A e B será igual. Quem é XB? É 5 menos, o menos da fórmula. Quem é XA? -2, entre parênteses, -2. Então, eu vou ter que distância entre A e B será igual a 5 menos que multiplica menos mais 2. Isso vai ser 7. Então, a distância entre o nosso ponto A e o ponto B, ela nos dá 7. Observam que é tão simples, resolver essa questão. Não deu praticamente trabalho. Agora vamos para a linha B. A linha B também temos 2 pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A, ela nos deu as coordenadas 4 e 4. Observam uma coisa. O ponto B nos deu as coordenadas 4 e -1. A comparação, ela é feita de um ponto para o outro.
de uma coordenada a outra coordenada. Então, aqui nós temos o nosso XA, YA. Temos o XB, YB. Observam que o XA é igual ao XB. Já o YA é diferente que o YB. Na linha A, quais eram os valores que eram iguais? XA, YA e YB. Na linha B é diferente. Agora, quem são iguais? O XA e o XB. Então, eu vou escrever aqui XA é igual a XB. Então, quais são os valores que nós vamos utilizar para nós calcularmos a distância entre esses pontos? Apenas os valores diferentes, que é o YA e o YB. Então, mais uma vez, vou escrever aqui distância entre o ponto A e B, ela vai ser, bem, quais são os valores diferentes? O Y, então vou ter que YB menos YA. Continuando, distância, ponto A e B será igual. Quem é YB? Venham aqui, é menos 1. Eu vou meter dentro de parênteses, por estar negativo, menos, que é o menos da fórmula, YA. Quanto é YA? 4. Então, vou botar aqui 4. Continuando, distância entre o ponto A e B será igual a menos 1 menos 4. Então, se eu fazer menos 1 menos 4, vai ser menos 5. E poderíamos nos questionar por que é menos 5. Lembrete, sempre que vocês tiverem dois números com sinais negativos, conforme estão a ver, menos 1 menos 4, a primeira coisa a se fazer é o quê? Manter o sinal. Lembrando, isso só é possível se os dois números forem negativos. Então, o menos 1 é negativo e o menos 4 também é negativo. Vamos manter o sinal. E depois, qual vai ser o segundo passo? Jogar menos que multiplique menos, mais. O que isso quer dizer? Que o resultado não vai ser mais, mas sim a operação que vamos realizar será mais. Vamos fazer 4 mais 1, 5. Então, quer dizer que a distância entre esses pontos é menos 5. Bem, agora nós vamos para a nossa linha C. Então, nós temos aqui uma linha C que temos ponto A e o ponto B. Só que tem uma coisa interessante nessa linha, é que tanto as coordenadas do ponto A, elas são totalmente diferentes em relação ao ponto B. Bem, na aula a gente não precisou fazer uma demonstração do teorema de Pitágoras, porque a gente achou ela desnecessário fazer, né? Porque por causa do nível em que estamos, então não precisamos demonstrar o teorema de Pitágoras. Aqui também não irei fazer a mesma coisa, também não vou demonstrar o teorema, e vou simplesmente dar a fórmula, conforme eu fiz na aula. Então, a mesma coisa que a gente fez na aula no Meet é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, né? Então, vamos começar a nomear. Vamos ter que XA, YA, XB, YB. Bem, o que nós vamos tentar fazer? Vamos fazer um pequeno gráfico. Eu vou fazer aqui o gráfico para termos mais ou menos uma ideia. Então, esse é o meu gráfico. Aqui é o X, o eixo do X, e aqui é o eixo dos Y. Aqui nós temos a nossa origem. Então, vamos começar a traçar. Aqui
a gente vai botar o valor do XA. Quem é XA? É 2. Então, vamos formar o nosso triângulo. Vamos puxar. Aqui vamos ter o nosso valor do XB. Quem é XB? É 7. Aqui a gente vai ter o ponto, o nosso ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? 7 e 6. Aqui a gente vai ter a do ponto A, que são 2 e 3. Bem, agora aqui nós vamos ter o nosso YA. Quem é YA? É 3. E eu vou puxá-lo aqui, que vamos ter o nosso YB. Quanto é que é YB? É o nosso 6. Bem, a gente tem o que? O nosso triângulo. Então, eu vou botar esse sinal e aqui vou botar esse sinal. Bem, esse símbolo. O que esse símbolo significa? Variação de Y, e aqui vai ser a nossa variação de X. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, nós temos que encontrar a nossa variação. Neste caso, a variação de Y e a variação de X, porque nós vamos precisar desses valores para irmos substituirmos na nossa fórmula. Então, vamos começar com a variação de X. A variação de X, ela é igual. Será igual a quê? A XB menos XA. Variação de X será igual. Quem é XB? É 7 menos. Quem é XA? É 2. Bem, conforme vocês estão a ver, né? Acabei por tapar. Então, o que nós fizemos aqui? A variação de X, que essa aqui está aqui, que vocês estão a ver, ela é igual a XB menos XA. Então, o que nós vamos fazer? Apenas substituir os valores. Então, quem é XB? É 7, porque aqui nós temos 7 menos 2, que é o XA. Então, é aqui o 2. Então, fazendo esse cálculo, 7 menos 2, ela vai nos dar 5. Por causa do espaço, eu vou fazer aqui por cima para Y. Então, eu vou ter que variação de Y será igual a YB menos YA. Substituindo, vai ser igual. Quem é YB? Eu venho aqui, vai ser 6 menos YA, 3. Então, eu vou ter aqui 6 menos 3, 3. Então, eu já tenho o valor da variação de X, que é 5, e também tenho a variação de Y, que é 3. Agora, o que nós temos que fazer? Vamos substituir. Então, eu vou ter que distância entre o ponto A e B ao quadrado será igual. Ela vai ser igual a quanto? A X, que nesse caso que vai ser a variação de X ao quadrado, mais a variação de Y também ao quadrado. Bem, aqui nós poderíamos, né, nos questionar por que apareceu esse quadrado. Conforme eu disse, né, a gente não precisou fazer uma demonstração, mas se nós tentarmos fazer uma demonstração aqui, neste caso, aqui a gente vai ter XA, YA. Aqui nós vamos ter o nosso, que vai ser o ponto B, vamos ter XB, YB. Então, se nós fazermos o teorema de Pitágoras, nós vamos cair nessa fórmula. Então, foi simplesmente isso que a gente fez, né? Conforme eu disse que eu não fiz mais a demonstração, porque em aula a gente não fez, né? Então, aqui também não foi necessário
nós fazermos. Então, continuando, o que nós vamos fazer? Apenas substituir. Então, vamos ter que distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado será igual. Quem é a variação de x? É 5. Então, eu vou ter aqui 5 ao quadrado. Mais, e o y? 3. Então, eu vou ter aqui 3 ao quadrado. Então, eu vou ter que distância entre o ponto A e B ao quadrado será igual. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 que multiplica 5, que vai ser 25, mais, e o 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 que multiplica 3, que é 9. Então, eu vou ter que distância entre o ponto A e B ao quadrado, ele vai ser igual. O que eu vou fazer aqui? Somar 25 mais 9. Ela vai me dar 34. Então, distância entre o ponto A e B será igual a raiz quadrada de 34. Bem, então, a distância entre esse nosso ponto A e B, ela vai ser raiz de 34. Então, a gente vai parar por aqui, né? Para o vídeo não ser muito longo, mas conforme vocês conseguiram ver, né? A linha A, a linha B, ela foi tão simples porque tínhamos números iguais, ou neste caso coordenadas iguais. Já a linha B tínhamos coordenadas diferentes. E o que no próximo vídeo aula nós vamos resolver, eu vou trazer para vocês uma fórmula que nos permite resolver exercício do gênero sem precisarmos utilizar isso que nós utilizamos para resolver tanto a linha A, a linha B e a linha C. Bem, obrigado pela atenção e desejo ótima prova para vocês. Obrigado.